Existem alguns livros que são absolutamente fundamentais se você quiser ingressar nesse mundo da filosofia, nesse mundo do pensamento. Mesmo que você não busque trabalhar propriamente com filosofia profissionalmente, né? Esses livros são importantes. Porque a história do pensamento, ou ao menos se a gente fala da história do pensamento ocidental, ela se compõe de algumas grandes ideias filosóficas que a balizam. Então, se você quiser entrar na filosofia, você não vai deixar de ler Platão, não pode deixar de ler Aristóteles, não pode deixar de ler Cícero, Sêneca, não pode deixar de ler Kant, não pode deixar de ler Nietzsche e não pode deixar de ler René Descartes. E hoje a gente vai falar sobre o livro de René Descartes, o principal livro dele, que se chama Meditações Metafísicas. Talvez um dos livros mais famosos da história da filosofia. E alguns autores até dizem que, pelo menos nas universidades, deve-se parar de colocar Platão e Aristóteles como os primeiros e a gente deve partir, o pensamento ocidental partir de René Descartes. Eu acho isso uma besteira. Mas o fato é que René Descartes é um dos gigantes da filosofia. Ele foi um gênio fora do comum. Fora do comum. E todos esses que eu disse, incluindo Descartes, não importa se você vai concordar ou não com a filosofia deles, não importa se você vai gostar ou não pessoalmente deles, o que importa é que eles influenciaram muito o Ocidente. E você tem que entender, pelo menos superficialmente que seja, as ideias deles para você poder entender um pouco o mundo que a gente vive hoje. Porque a filosofia nada mais é do que isso, esse conjunto de ideias que guiam os seres humanos. E por quê? E porque Meditações Metafísicas é um livro extremamente importante. Aqui, no século XVII, a gente vê o início, ou pelo menos o primeiro grande filósofo que vai... antes não existia esse nome, né, na época dele, mas ele vai se tornar, ele vai ser conhecido como um dos primeiros racionalistas. E que o racionalismo, esse movimento de pensamento, vai culminar em Kant. Kant vai ser o ponto alto do racionalismo. E em Descartes a gente tem uma virada de chave como nunca houve antes na história da filosofia. Até então tinha-se quase 2000 anos de filosofia, 2900 anos de filosofia. A gente conta a filosofia desde Sócrates e Platão, né? E sempre a filosofia partiu do mundo real, ou da existência real. Por mais que Platão acreditasse que existia um outro mundo perfeito, o mundo das ideias, e que esse mundo era praticamente uma sombra do mundo perfeito, sempre partia da exterioridade do ser, da exterioridade dos sujeitos, melhor dizendo, né? A gente sempre partia disso e nós, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, enquanto sujeitos, nós éramos objeto dentre outros objetos da realidade. O filósofo sempre partia dos problemas que a realidade lhe apresentava, dos problemas externos, e ele refletia a partir daí. Os dados da realidade chegavam até ele e ele refletia a partir disso. Com Descartes, as coisas mudam. Descartes vai fundar a sua filosofia a partir do eu pensante. A primeira grande certeza de Descartes é o eu pensante. Nunca antes, pelo menos, ou ao menos nenhum outro grande filósofo conseguiu influenciar tanto com essa ideia como Descartes. E como que Descartes chega a isso? Basicamente, as meditações metafísicas, elas são uma resposta aos céticos pirrônicos da época, que colocavam tudo em dúvida. Os céticos não acreditavam em verdade alguma. O movimento cético é basicamente isso, é colocar sempre, bom, e se as coisas não forem assim? Bom, e se a gente estiver enganado? Enfim.
Então, o Descartes vai tentar responder aos céticos, tentar responder como que a gente pode racionalmente, através de argumentos, através da sua racionalidade, argumentar como que a gente pode descobrir alguma verdade no mundo. Então, ele tem um método para isso, o Descartes. E isso ficou conhecido como dúvida metódica. O Descartes, através das meditações, principalmente através das duas primeiras meditações, ele vai colocar de lado tudo que possa ser posto em dúvida. Tudo que possa ter alguma margem de dúvida, ele vai colocar de lado como algo que não é 100% verdadeiro, 100% verídico. Não que ele propriamente duvide daquilo, da veracidade daquilo, mas o que ele está querendo buscar é uma verdade indubitável, ou seja, uma verdade sem sombra de dúvida, que nem mesmo o cético olhando para aquilo fala, bom, realmente, isso a gente não pode duvidar. Então, é essa certeza que o Descartes está em busca. E por isso que o método dele chama dúvida metódica. Como eu disse, não que ele propriamente duvide daquilo, mas é um método para se chegar em um objetivo, em uma conclusão. A gente tem que lembrar também, um parênteses importante para a gente entender por que ele fez isso. O Descartes, ele conhecia muito matemática. Ele foi também um dos grandes matemáticos que nós tivemos. É até engraçado, né? Como que muitos grandes filósofos também foram grandes matemáticos, né? A começar com Pitágoras, Leibniz que ajudou no que hoje a gente conhece como integral na matemática, né? Que é um estudo mais avançado de matemática. O Descartes, ele simplesmente ajudou no desenvolvimento da geometria analítica. Até hoje, nas escolas, você acho que já deve estar tendo até arrepios, né? Calafrios, né? Quando eu estou falando isso. A gente usa o plano cartesiano nas escolas, que foi algo que o Descartes aperfeiçoou através da geometria analítica. Como eu disse, o Descartes foi um gênio fora do comum, tá? Não importa se eu, você, fulaninho, cicraninho discorda do Descartes. Descartes foi um gênio. Mas continuando com a filosofia cartesiana, né? Então, o Descartes ele vai colocar de lado tudo que não possa ser completamente fora de dúvida. Enquanto ele não achar essa verdade indubitável, ele não vai parar. Então ele fala assim, bom, os sentidos, os nossos 5 sentidos, a visão, o tato, o olfato, o paladar, eles nos trazem alguns tipos de informação que podem ser verdadeiras. Elas são completamente verdadeiras? Aí o Descartes fala, bom, às vezes nós temos ilusões de sentidos. Ilusões de ótica, ilusões gustativas, olfativas, ilusões, às vezes a gente acha que escutou alguma coisa, mas na verdade é outra. Então, ele diz, a gente não pode confiar naquele que nos enganou pelo menos uma vez. Então, como os sentidos, às vezes, por mais que seja raro isso, mas às vezes ele nos engana, então a gente não pode confiar 100% nos sentidos. Então, Descartes coloca de lado. Não, então sentidos não é a verdade primeira que a gente está buscando. Então a gente pode confiar na realidade que a gente vê, na realidade externa. Aí Descartes diz que não também. Por quê? Porque a gente pode estar sonhando. Tá, aí você pode dizer, não, mas o sonho é diferente, a gente tem muitos indícios de que a gente está vivendo a realidade. Tá, então eu coloco uma coisa mais contemporânea. Você tem certeza absoluta que você não está dentro de uma simulação de computador? Você tem certeza absoluta? Veja, é muito difícil a gente estabelecer uma prova lógica para tentar provar que a gente, por exemplo, não está numa simulação de computador ou não está sonhando. Como eu disse, a gente tem indícios muito fortes, mas para Descartes, para o método que ele está usando, indício muito forte não conclui que aquilo é uma verdade indubitável. Se tem uma pequena sombra de dúvida, então ele vai descartar. Então, como a gente não tem certeza absoluta de que não está sonhando, de que essa realidade não é falsa, então ele vai também descartar, vai colocar de lado.
E ele diz que, bom, pode existir, por exemplo, um Deus mau, um Deus enganador, que está nos enganando, né? Que está nos iludindo de que essa realidade é realmente verdadeira e tudo mais. Veja que hoje a gente usa esse argumento da simulação de computador, mas por Descartes naquela época ele nem sonhava que isso poderia existir algum dia, né, perdão. Então ele usa esse artifício do Deus mau. A gente não tem certeza absoluta de que possa existir um Deus mau que está fazendo isso com a gente, né? E depois o Descartes volta a essa questão de Deus, né? Mas vamos lá, vamos para essa primeira verdade que ele estabelece, né? Então o Descartes fala, bom, então a gente entrou num beco sem saída, né? A gente não pode confiar no nosso corpo, nos nossos sentidos, a gente nem sabe se está existindo, se essa realidade é realmente verdadeira. Então, se a gente não consegue provar nem o básico, nem que essa realidade que vivemos é verdadeira, então todas as outras verdades que a gente pode tentar achar é tudo supérfluo. Então os céticos têm razão, né? Nada é verdadeiro, tudo é falso ou tudo é relativo. Bom, mas aí o Descartes chega naquilo que ele queria. Ele diz o seguinte, ele diz que enquanto ele está pensando todas essas coisas, refletindo, e principalmente enquanto ele está duvidando da própria realidade, duvidando dos sentidos, pelo menos no momento da dúvida, ele percebe que ele existe. Ele, enquanto indivíduo, ele usa alma, né? O Descartes, a gente deve lembrar, era um cristão. Não dá muito para saber se ele é um católico ou um protestante, ele tinha essa ambiguidade, mas ele era um cristão. Ele diz que a alma dele existe, ele parece existir enquanto ele pensa, duvida, enquanto ele está duvidando, ele existe. Então, enquanto ele pensa, ele existe. Então, a famosa frase, penso, logo existo, cogito ergo sum. Veja que isso é uma virada total do que vinha sendo feito na filosofia. Porque o Descartes achou a sua verdade primeira no eu, no cogito cartesiano. É aí que ele acha a primeira verdade. Isso nunca tinha sido feito antes, nunca. Ou como eu disse, nenhum grande filósofo conseguiu influenciar outros grandes filósofos através usando como premissa básica o eu, o cogito, dizendo isso é o pontapé inicial. Mas tudo bem, ele achou uma verdade indubitável que dificilmente o cético negaria, porque ele diria para o cético, não, enquanto você está duvidando aí das coisas, você pode duvidar até que eu exista, mas enquanto você está pensando aí, você não pode duvidar que você existe. Entende? Você pode achar que o seu corpo não existe, mas você, pelo menos enquanto está duvidando, você existe. Você pode existir uma fração de segundos, mas você existe. Enquanto você está tendo esse pensamento, você existe. Mas e o mundo real? E as outras coisas? Como que a gente fica? A gente parece que está existindo em algum lugar, né? A gente parece que está no mundo físico, a gente parece que tem sensações, por mais que sejam duvidosas. E aí, como que faz? Será que existe realmente... Tudo isso é uma simulação de computador? Ou como diria Descartes, tudo isso é obra de um Deus mau? De um gênio maligno? E aí que o Descartes tem o segundo momento da meditação dele, que é a prova da existência de Deus. Perceba, o que Descartes está fazendo, cara? O que Descartes está fazendo? Ele desmonta o mundo inteiro, prova que ele existe, ele enquanto alma existe, depois ele reconstrói o mundo inteiro através de Deus. Através da prova de que Deus existe. Porque ele diz, bom, aí eu já vou falar qual que é a prova que ele apresenta, né, da existência de Deus. Ele diz, bom, se Deus existe, Deus é bom e ele não faria isso comigo. Ele não faria essas coisas comigo, ele não me enganaria. Se Deus é bom, Deus não me enganaria. Então, qual é a prova da existência de Deus para Descartes? Descartes, eu não disse isso, mas a gente deve lembrar que ele talvez seja um dos últimos filhos ali do que sobrou da escolástica. Ele foi educado e teve sua educação formal
dentro de um mosteiro, se não me engano, ou era uma escola que seguia os preceitos escolásticos, né? Então ele tomou banho de filosofia escolástica, né? E, para quem não sabe, a filosofia escolástica desde Santo Tomás é aristotélica. Santo Tomás que retorna com o aristotelismo e que está até hoje, né, o Aristóteles, né, graças a São Tomás de Aquino. Se você já estudou Aristóteles na sua vida, agradeça a São Tomás de Aquino, tá? Então, por ter recebido esse banho de aristotelismo, ele parte de Aristóteles para provar a existência de Deus. Se você não conhece, eu vou resumir brevemente qual é a prova da existência de Deus para Aristóteles. Não que Aristóteles acreditasse num Deus pessoal, tá? Num Deus pessoal tal como o cristianismo. São Tomás, sim, mas Aristóteles não, necessariamente, tá? Aristóteles diz, é o famoso argumento da causa primeira, ou do primeiro motor imóvel. Aristóteles diz que tudo tem uma causa, todas as coisas têm uma causa. E se a gente for retrocedendo as causas, a gente vai ter que necessariamente encontrar uma causa primeira. Ou senão a gente vai ter que ser uma regressão ao infinito. Mas isso daí acaba ficando contra-intuitivo, porque então a realidade é infinita, nunca teve um princípio das coisas, né? Então, se as coisas tiveram um princípio, tem que ter um primeiro motor que deu o start para as causas subsequentes. E esse primeiro motor deve ser necessariamente imóvel e não deve depender de mais absolutamente ninguém para existir. E para subsistir tudo, depende dele, ou dependeu dele, né? E esse primeiro motor imóvel é Deus. Então, Descartes parte do aristotelismo. Ele acredita, bom, isso é bem razoável, o que Aristóteles diz, é bem razoável. Mas Aristóteles, como eu disse, ele não mostra que esse Deus é pessoal. Que esse Deus ouve as orações, que esse Deus, vai salvar as almas das pessoas. Não tem essa relação necessária, né, no Deus aristotélico. Mas, como Descartes era um cristão, ele precisava mostrar que Deus é bom e Deus é perfeito. E como que ele faz isso? Ele mostra a perfeição de Deus. No caso aqui, a perfeição para o Descartes é um pouco diferente do que a gente entende hoje por perfeição. Hoje a gente entende uma coisa perfeita como uma coisa, sem defeitos, ou coisa do tipo, né? Para o Descartes, o perfeito é aquilo que está mais próximo da realidade. Como assim? Por exemplo, se eu peço para uma pessoa fazer um desenho de um objeto qualquer, por exemplo, tem um celular na minha frente, se eu que estou vendo esse celular, eu faço um desenho, e aí eu peço para você, você vai fazer imaginar o celular que eu estava vendo ali, mas o único recurso que você vai ter é esse desenho. O que você vai fazer vai ser algo muito mais imperfeito do que o meu desenho, porque o meu desenho vai ser mais perfeito porque ele representa uma realidade mais próxima, porque eu vi diretamente o celular, você só viu uma representação dele, né? Então, como Deus é a causa primeira, Deus é mais perfeito, porque ele é a fonte da realidade, ele é a fonte de tudo. Então, Deus é a perfeição em pessoa, porque no fim das contas a realidade depende dele, né? A gente é só um subproduto de Deus, né? Por isso que nós somos imperfeitos, porque nós estamos muito mais longe de Deus, né? Então nós somos imperfeitos por conta disso. E mais do que isso, para o Descartes isso é muito importante. Porque eu posso imaginar o perfeito, mesmo sendo imperfeito, alguém tem que ter colocado essa ideia de perfeição no meu DNA, na minha mente, enfim, na minha alma. Então, Deus existe por conta dessa perfeição que eu consigo pensar, mesmo sendo imperfeito, e por ele estar mais próximo da realidade, ele ser a fonte da realidade, né? Então, para o Descartes, ele prova a existência de Deus, provando a existência de Deus, Deus reconstrói toda a realidade. Porque Deus é bom e Deus não pode fazer isso com ele, né? Cara, assim, isso só foi um esboço do que é esse livro, que esse livro
Esse livro é curto, mas ele é muito, muito denso, cara. Esse livro não é difícil de ler, ele é muito didático. O Descartes vai colocando os argumentos de maneira assim pausada, você vai entendendo. Diferente de outros filósofos que é mais complicado, né? O Descartes não é. Mas eu espero que com esse vídeo você pelo menos, se você não leu, você sinta vontade de ler. Vontade de ler e se aprofundar mais na filosofia cartesiana, porque a gente está preso na filosofia cartesiana até hoje. Claro, Kant contribuiu muito depois, né? Mas Kant já é um filho de Descartes. Ele quase que ele continua com esse movimento, né? Porque o Descartes vai ser o primeiro grande filósofo também que vai colocar essa divisão entre sujeito e objeto, essa diferenciação, né? Tem o eu pensante e tem o outro, todo o resto do mundo que Deus criou, e Deus é bom, ele não vai estar me enganando, esse resto do mundo existe, né? E a gente está nisso até hoje. E o Descartes, no final da meditação, ele coloca isso também como um problema, né? Como juntar essas duas coisas, né? Como juntar o eu pensante com o resto do mundo, né? Porque no final ele coloca, bom, a alma existe e a alma é de uma matéria, é de uma substância diferente da realidade. Bom, aí a gente tem um problemão, hein? A gente tem um problemão. Um problema que criou uma escola de pensamento só para abordar esse problema, que é o problema mente-corpo, colocado pelo Descartes. Que, veja, esse problema já aparece em Platão. Mas em Platão aparece diferente, né? Em Platão existe o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, das ideias fixas e perfeitas, e aqui existe o baixo mundo que a gente vive, né? Que é a sombra do mundo das ideias, que tem uma espécie de ligação entre o mundo das ideias e esse mundo aqui. Mas as ideias, elas estão num mundo diferente desse. E como que os dois se comunicam? De que jeito? Platão nunca conseguiu explicar isso direito. Aliás, essa é uma das críticas de Aristóteles, né? A Platão. E aí Descartes, o que Descartes faz? 2000 anos depois, a mesma coisa. Existe aqui o eu pensante, a alma, e existe aqui o mundo. E como que as duas coisas conseguem se conectar? Como que eu estou conectado com o meu corpo? Como eu consigo interagir no mundo? Isso é um mistério, né? Aí se torna um mistério, a gente não sabe, né? E Descartes tenta, ele até fala da glândula pineal e tal, mas não nesse livro, né? Em outro. Mas, cara, não consegui. Veja, esse é um problema até hoje. Até hoje, a filosofia da mente é isso, tentar resolver esse problema mente-corpo. Aí alguns filósofos reduziram tudo ao cérebro, não existe mente, não existe alma, enfim. Mas isso é uma outra questão, não quero entrar nisso, que é uma outra questão bem profunda, eu não quero entrar nisso agora. Mas o que também me chamou muita atenção é que o Descartes, por ser um filósofo racionalista, que está ali tentando argumentar contra os céticos, é muito estranho que no final das contas, ele se apega a Deus. No final das contas, a argumentação do Descartes é assim, bom, Deus é bom e não faria isso comigo. Eu não sei como essas coisas funcionam, mas Deus sabe. Olha, acho que não precisava ter feito todo esse rodeio, então. Dava para ele ter dito isso logo no começo, então. Se é isso que ele acredita, né? Dava para ele ter dito isso desde o começo. Claro que ele precisou fazer toda uma argumentação, né? Para dizer isso, né? Tô só brincando aqui, né? Mas é interessante como que um filósofo que é respeitado pela academia, por todos, até alguns autores dizem que a gente deve começar com Descartes, ele se apega a quase que uma fé. E onde está todo o racionalismo dele? Então não existe uma cisão entre razão e fé, como muitos dizem que existe. Mas, de qualquer forma, o Descartes é um filósofo genial. O que ele conseguiu fazer, a virada que ele conseguiu dar, a gente está nisso até hoje. O subjetivismo contemporâneo tinha já a raiz dela é uma raiz que começa ali com Descartes, com essa virada. Hoje, muitas pessoas, muitos transexuais dizem, olha, eu sou mulher porque eu me sinto mulher. Eu não me sinto
pertencente ao sexo masculino. Esse corpo não me pertence. Eu quero um outro corpo, porque eu me sinto assim, me sinto assim. E é muito isso, a gente... eu usei esse exemplo, mas poderia usar qualquer outro, né? Esse apego a nós mesmos, né? Aquilo que a gente está sentindo, enfim, é uma característica do subjetivismo contemporâneo, né? E muitas vezes vira as costas para a realidade. A realidade não importa, importa o que eu estou sentindo. Mas enfim, de qualquer forma, é um livro fantástico e fundamental. É fundamental. Acho que na grande maioria das disciplinas de ciências humanas, você vai se deparar com Descartes. Vai se deparar com esse livro. E eu na faculdade eu fiz psicologia, né? Pelo menos a graduação, né? O mestrado eu fiz em filosofia, mas a graduação foi em psicologia. E no primeiro semestre eu tive justamente, me deparei com Descartes, né? Foi bem básico, a gente, nossa, mal saiu da primeira meditação, né? Mas enfim, só um exemplo, fazendo psicologia, a gente caiu no Descartes. Em outras disciplinas que não, a filosofia também vai cair no Descartes, né? Que como eu disse, é um filósofo fundamental. Você tem que ler. E principalmente se você quer entrar nesse mundo da filosofia, você tem que ler os grandes clássicos. E Descartes é um grande clássico. Por mais que a gente possa discordar, eu coloquei aqui alguns problemas que são totalmente discutíveis, esses problemas, né? Eu não coloquei aqui, nossa, ponto final, né? Por mais que tenha problemas, toda filosofia tem problemas, tá? Nenhuma filosofia é perfeita. Toda filosofia tem problemas, mas algumas são geniais. Aristóteles é genial, Descartes é genial, Platão é genial, São Tomás de Aquino é genial, Nietzsche é genial. Não importa se você concorda ou não. Isso também não é minha opinião, não é, cara. Não é. Essas pessoas foram mais inteligentes do que a maioria dos seres humanos vão ser, qualquer ser humano. Então, enfim, é sempre assim. É sempre aquele preceito bíblico: pelos frutos conhecereis. Se um filósofo influenciou o Ocidente inteiro, como esses que eu citei, é bom a gente prestar um pouco de atenção. Mesmo que a gente discorde, é bom a gente entender. Para a gente saber onde a gente está. Tá? Fica aí a dica. Leia esse livro, é muito importante. Meditações Metafísicas, René Descartes. Forte abraço.